Jesus deu ou não deu autoridade para expulsar demônio? Deu. E ele chegou lá e ele falou, sai em nome de quem? Em meu nome? Não, sai em nome de Jesus. Foi isso que ele falou. Teve um adendo ali, o adendo era Jesus que Paulo prega, mas ele não falou sai em nome de Paulo, ele falou sai em nome de Jesus. E por que o demônio não saiu? E além de não sair, por que teve esse rebote tão violento a ponto de ele apanhar do demônio? O próprio demônio já nos deu a resposta. É legal que o demônio, ele é um cachorrinho de Deus, sabia? Ele trabalha em favor de Deus. Porque ele acabou de falar qual que é o problema. Ele podia só bater no cara e mandar o cara embora, mas ele virou para o cara e falou assim, eu sei quem é Jesus, o demônio falando através da pessoa, e eu sei quem é Paulo, eu não sei quem é você. Então essa é uma prova da frase que eu estou falando para vocês. Antes de todas as coisas, vem a identidade. Quando eu tenho identidade, eu posso ser então revestido de autoridade. E quando eu tenho identidade e eu sou revestido de autoridade, eu manifesto poder. Por que esse homem não manifestou poder? Porque ele não tinha identidade. Logo, ele não tinha autoridade. Porque a autoridade espiritual é diferente da autoridade natural. A autoridade natural, basta você fazer o que as outras pessoas fazem e você tem autoridade. Lógico que não, lógico que sim. Se você quer se tornar um juiz, você precisa fazer o quê? Além de ter um... Não, juiz ainda não, né? STF, aí você tem que ter alguns outros... Mas se você quiser ser um juiz, você não precisa. Você precisa fazer o quê? Uma faculdade de direito, estudar para chuchu, decorar o vademecum, que chama, né? E aí você vai passar por uma sabatina sobrenatural, que aquilo ali não é natural. As pessoas vão te encher de perguntas e você vai ter que saber tudo decore e salteado. Aí você se torna juiz. Sendo juiz, você é uma pessoa de autoridade. Você pode dar voz de prisão. Se você quiser ser um policial militar, que pode dar voz de prisão para alguém, você tem que fazer o quê? Copiar o que os outros policiais militares que vieram antes de você fizeram. Então você vai fazer um curso da polícia militar. Se você passar nesse curso, você vai fazer o estudo ali. Depois você vai ter um monte de testes psicológicos. Aí se você passou, as pessoas vão dar uma farda para você, uma arma na sua mão e você vai ter o quê? A autoridade. E o que você fez para ter a autoridade nesses dois casos que eu falei? Você simplesmente copiou. As pessoas antes, para se tornarem policiais militares, fizeram a mesma coisa que você vai ter que fazer para se tornar um e ter autoridade. As pessoas que hoje são juízes, fizeram a mesma coisa que você vai ter que fazer para se tornar um juiz. Mas isso são nas coisas naturais. E esse cara foi expulsar o demônio e foi manifestar o poder achando que era dessa forma. Então ele observou, ele não foi lá de graça, ele viu isso acontecer. Então ele observou os demônios sendo expulsos através de Paulo, através dos apóstolos provavelmente, ele viu como é que fazia, ele pegou a palavrinha mágica, que é o quê? Qual que é o mantra do cristão? Em nome de Jesus. Ele pegou a palavrinha mágica, ele foi atrás de um endemoniado, ele ficou na frente do endemoniado e não funcionou. Por quê? Porque espiritualmente falando, a autoridade não é adquirida em você fazer as coisas, copiar as coisas que os outros estão fazendo. A autoridade espiritual se dá a partir da identidade. E a identidade se dá a partir de quem eu entendo que sou e começo a me tornar aquilo que eu tenho que me tornar. Então, é totalmente diferente. Pode ser que alguém que acabou de se converter há cerca de 1 mês atrás, mergulhou na vida da igreja, mergulhou nas práticas sobrenaturais, mergulhou em toda a realidade, ele pode ter, e provavelmente não, existem muitos casos disso, o apóstolo Paulo é um desses exemplos, aonde ele começa a ter mais autoridade do que as pessoas que têm 10 anos de igreja, 15, 20 anos de igreja, porque a autoridade, que eu estou falando autoridade no sentido de manifestação de poder, ela não está ligada com o tempo de casa,
ela não está ligada em você fazer as mesmas coisas que os outros fazem, usando as mesmas palavras mágicas, ela está ligada em você entender quem você é, em você se desenvolver em quem você é, porque a autoridade no reino, ela vem de forma natural. Por exemplo, os discípulos tinham autoridade, os apóstolos tinham autoridade para curar os enfermos. Você tem também, não tem? Tem. Mas por que a sombra de Pedro curava? Ele tinha algum poder diferente dos outros discípulos? Não. Era simplesmente porque ele estava tão cheio de Deus, ele estava se desenvolvendo tanto no Espírito, que as coisas ao redor dele começavam a acontecer. Isso não é muito difícil. Quantas vezes eu, pela misericórdia de Deus, já vivi isso? De chegar num lugar e alguém ímpio olhar para mim e falar assim, faz muito tempo isso, preciso fazer isso mais vezes, né? Já faz muito tempo, talvez eu estou pecando demais, mas enfim, lá no começo da conversão estava no fogo. Aí fui fazer uma entrevista de emprego. Aí a última escala da entrevista de emprego era um papo com o diretor da empresa, uma empresa grande. E eu tinha 20 e poucos anos. Aí eu entrei na sala dele, sentei na frente dele, e ele estava escovando o dente. Escovando o dente, assim, na minha frente, assim, ó. Falei, caraca, os caras estão loucos mesmo. Aí ele falou assim, aí ele foi escovar o dente, foi lá escarrar na pia dele, porque tinha um banheiro dentro da sala dele, e voltou lá, e eu sentado com a moça do RH, a Bruna conhece esse diretor aí. Aí ele falou assim para mim, como que é seu nome? Eu falei, Wesley. Ele falou assim, sempre que você chega, você traz esse negócio alegre com você? Eu não tinha aberto a minha boca, gente. Aí adivinha? Nossa, ele só levantou a bola, né? Para eu chutar. Aí eu falei, então, esse negócio alegre que você fala que você sente, não sou eu, é Jesus. Eu tenho Jesus, e aí onde eu estou, ele está também. Então ele está aqui com a gente agora. Não tem mérito nenhum em mim nessa alegria que você está sentindo. É puramente Jesus. Aí ele fez assim, e aí começou a entrevista. Então, olha só, eu, mísero mortal, provavelmente mais pessoas aqui já tiveram esse testemunho, de você chegar num lugar e as pessoas perceberem que há algo além de você. Sabe o que é isso? Autoridade, irmão. Você comunica com coisas que são incomunicáveis, naturalmente falando. Você, vou ser bem coach agora, hein? Irreconhecível eu. Você afeta os lugares que você está. Mas é um fato. Você chega num lugar e por conta daquilo que você tem, e aquilo que há dentro de você, e toda comitiva que anda em volta de você, a pessoa que muitas vezes está lá, que é uma terra seca, ela sente que está chegando água. Ela sente cheiro de chuva. E ela sente algo. Por isso que muitas vezes as pessoas querem ficar, muitas vezes, junto com você na empresa, onde você trabalha. Você já teve a sensação, às vezes, de que você é um imã de gente com problema? Quem já teve essa sensação aqui? Levanta a mão. Olha só. É lógico. Gente, as pessoas estão com sede. E o Senhor diz que se você cresce nele, do seu interior fluiriam rios de águas vivas. Então é lógico, a pessoa está morrendo de sede e ela vê alguém que tem um poço, que exala cheiro de água. Então tudo isso é o quê? A autoridade. Só que essas coisas acontecem simplesmente porque você foi salvo pelo sangue de Jesus. E porque você recebeu o PEC, o pacote da salvação sobre você, você foi justificado, santificado, redimido, lavado. O Senhor mudou a sua mente, mudou o seu coração, mudou as suas palavras. As coisas que você fala são diferentes, a sua cosmovisão é diferente. Então você afeta. Para você ver como, no nível mais básico de cristianismo que existe, nós já temos a autoridade sendo manifestada através de nós. Mas existem níveis mais profundos. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Então, a identidade possibilita que a autoridade nos revista. Então, quando Paulo ia expulsar um demônio, era Paulo que estava expulsando. E eu não estou falando isso para colocar Paulo lá em cima e você aqui embaixo. Eu poderia colocar o nome da Larissa, poderia colocar o nome da Ana, do Gabriel, de qualquer pessoa que está aqui, que é lavada e remido pelo sangue de Jesus. Quando você foi lavado, salvo, você crê, você entende, você se aprofunda na identidade de quem você é em Cristo Jesus, as coisas sobrenaturais respondem a isso.
E, por exemplo, o caso de expulsar demônios, eu não sei quantas pessoas aqui já tiveram a experiência de expulsar demônio. Eu já tive. E eu era bem mais novo, faz tempo que eu não vejo um demônio falando isso. Assim, desse jeito não. E é impressionante. Você nunca viu a pessoa na frente, e você coloca as mãos sobre ela, e você fala pelo nome de Jesus, e ele se sujeita. Simples assim. Por quê? Porque não é você, não é o seu poder. É aquilo que ele fez que lhe confere poder. Amém, gente? Então entenda isso. A identidade me possibilita ser revestido de autoridade. Uma vez que eu sou revestido de autoridade, a manifestação de poder é algo natural. Olha Jesus sendo tentado pelo diabo. Olha que engraçado. O que o diabo começa falando para Jesus? Se tu és. Se tu és filho de Deus. Se tu és filho de Deus é o quê? Identidade. Pede que essas pedras se transformem em pão. Pedra se transformar em pão é o quê? Poder sobrenatural. Essa linha que Satanás está traçando está errada? Não. Porque o fato de ele ser quem ele era, possibilitava que ele fizesse aquilo. E Satanás sabia disso. Então a tentação de Satanás sobre Jesus não é mentirosa, ela é verdadeira, mas ela é errada. Por isso que a resposta de Jesus não é assim: eu não tenho poder para transformar pedra em pães. Ele responde com a resposta de alguém que tem identidade. Sim, realmente, eu tenho poder para transformar pedra em pão, mas também está escrito que nem só de pão viverá aquele que crê no Pai. Vocês entenderam? Então, olha que interessante. Identidade gerando poder. Satanás é cirúrgico em tentar Jesus, tentando na identidade para que se manifestasse poder. Se tu és filho de Deus, se joga do alto do pináculo aqui abaixo. Mostra que você é relevante, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao seu respeito para que te guardem na caminhada. Então imagina que espetáculo, você descendo do pináculo do templo sem morrer, os anjos te segurando e você descendo. Oh! Mostra que você é relevante, mostra que você é bom. Mas a tentação, de novo, carrega o quê? Identidade e manifestação de poder. Então é um fato, a identidade te possibilita ser revestido de autoridade, e uma vez revestido de autoridade, você pode manifestar o poder. Beleza? Então vamos lá. E uma coisa interessante aqui também, agora o barulhinho da água vai ser microfonado, olha que legal. Uma coisa interessante aqui também é o seguinte: quando eu estava meditando essa palavra, eu estava pensando nisso. Olha como o negócio é diabólico e escatológico, apocalíptico. Hoje nós vivemos na era da crise do quê? Hoje tem um negócio chamado identidade de gênero. E independente da questão de identidade de gênero, eu não quero falar disso, eu quero dizer o seguinte: as pessoas estão sendo estimuladas a acreditar que elas não têm identidade, e que elas vão descobrir a identidade, sei lá eu, em algum momento da vida. Então é muito normal você escutar às vezes um rapaz, um homem, desenvolvido já, seus 20, 30 anos, e ele falar assim: eu não sei o que eu sou. Eu não sei se, e eu não estou nem falando da questão homoafetiva. Eu não sei se eu sou hétero, eu não sei se eu sou homossexual, eu não sei o que eu sou. Ele está até pior do que o homossexual, esse tipo de pessoa. Porque ele nem tem a identidade dele ainda. E as pessoas estão estimulando a que a identidade se torne algo que você pode descobrir com o tempo. E se não há identidade, não há o quê? Manifestação de poder. Aí, nós estamos falando isso da porta da igreja para fora. Agora vamos falar da porta da igreja para dentro. Os crentes também estão com um problema de identidade de gênero espiritual. Então, por quê? Porque
a gente fala muito sobre isso aqui, eu vou ser repetitivo, nem estava aqui, mas eu vou falar. Porque a gente acredita, ou melhor, a cultura que nós vivemos hoje acredita que eu estou aqui, com esse microfone aqui, pastoreio a igreja, então eu tenho autoridade. Eu tenho uma identidade, eu sou o pastor da igreja, e essa identidade me confere uma autoridade, e essa autoridade me confere poderes. Então eu prego, na cabeça das pessoas, né? O pastor é o cara que tem que pregar, não que não tenha. O pastor é o cara que tem que pregar, o pastor é o cara que tem que orar para mim quando eu estou doente, o pastor é o cara que tem que me dar uma palavra que resolva os meus problemas, né? E por um bom tempo a igreja funcionou por base disso, e tem muitas pessoas que estão aqui que gostam desse lugar. E aí as coisas caminham dessa forma. Qual que é o problema? O problema não é nem a gente ter pessoas muito famosas, poderosas. O problema é a igreja ser desempoderada, porque ela não tem mais identidade de quem ela é. E essa identidade está sobre os homens que estão aqui à frente. E os homens que estão aqui à frente não estão preocupados em gerar em você identidade de quem você é. Porque se você souber quem você é, talvez você questione quem está aqui. A conta é simples, é assim. E a gente precisa, gente, cada vez mais entender quem cada um de nós é em Cristo. Quem cada um de nós é no corpo. Por isso que a gente estimula muito aqui. O que aconteceu aqui agora, por exemplo, antes da gente pregar, qualquer pessoa que está na igreja, lógico, que faz parte do corpo, que é, vamos dizer, membro da nossa comunidade, que já come e bebe aqui o mínimo de tempo que seja, por nós, é estimulado a sair do seu lugar. Se dessa vez você não levantou a mão e você está bem, maravilha. Então levante do seu lugar e vá orar por quem não está. Ah, mas não precisa você vir aí e orar? Não. Porque a mesma autoridade que eu tenho, você tem. Porque a mesma identidade que eu tenho, você tem. Você não tem que pastorear a igreja como eu tenho, na mesma proporção. Mas orar uns pelos outros? Curar os enfermos, consolar os que choram, pelo amor de Deus. Isso aí, gente, tem coisas que fazem parte da identidade universal do cristão, que não diz respeito a você ser chamado para ser um pastor, um presbítero da igreja, um diácono, um profeta, um evangelista. Se você é um santo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, você tem o Espírito Santo dentro de você. Se você tem o Espírito Santo de você, você pode, em Cristo, fazer proezas. E a igreja precisa que você faça, porque Jesus está na expectativa de uma igreja poderosa. E a igreja do fim dos tempos é uma igreja gloriosa. Amém? Então vamos lá. Então a gente vive nessa época aí das crises de gênero, que é um problema de identidade. E cada vez mais Satanás e a ordem desse mundo, que é uma ordem caída, porque o cosmos está caminhando contra a vontade de Deus, ele também luta para que cada vez mais as pessoas tenham menos identidade. Se elas tiverem menos identidade, vai ter menos autoridade, vai ter menos poder de Deus sendo manifestado. Queria te dar um exemplo ruim a respeito de identidade. 1 Samuel 13:8. Hoje o Lucas está estreando, ajudando a gente aqui. Fique em paz, Lucas. Se não der certo, a gente... Aí, Lucas, aí sim. Exemplo ruim. Eu vou ler do 8 ao 14. Antes, só para ilustrar, Saul tinha ido com os seus soldados até um determinado lugar, o rei Saul, e o profeta Samuel tinha dito assim para ele: me espere lá tantos dias. Aí eu vou lá e nós vamos sacrificar a Deus. Essa foi a palavra de Samuel. Agora nós vamos entender o que aconteceu. Ele esperou 7 dias, Saul, que é esse prazo aí que Samuel deu. O prazo estabelecido por Samuel. Mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então Saul olhou para a circunstância e falou: preciso fazer alguma coisa. 9. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe: Samuel, o que você fez? Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Perguntou para Saul.
Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Aqui é um exemplo clássico de que a autoridade só funciona quando há identidade. Saul era o quê? Rei. Ele era profeta? Não. Ele podia sacrificar? Não. Ele era sacerdote? Não. Então por que ele fez aquilo que ele achava que daria autoridade? Porque vocês veem que a grande questão aqui de Saul era o quê? Ele fala aqui, ó. Aqui, ó, versículo 12. Saul falando: pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Então, um exemplo clássico de identidade errada, que não gera autoridade e que não gera poder, gera o oposto. Então, Saul era rei, ele tinha que esperar Samuel para sacrificar. Mas o que ele tinha que fazer então? Meu Deus, você é rei, está vendo os caras se dispersar? Usa o seu cetro, meu. Não vai fazer o que não é para você fazer. Mas como ele não sabia nem ser rei, nem ser profeta e nem ser nada, então ele trocou os pés pelas mãos. Então esse é um exemplo ruim de alguém que não tinha a sua identidade e fez coisas erradas achando que tinha autoridade para alcançar o poder. Não, exemplo ruim. Exemplo bom, 1 Samuel 17, 34. Um pouquinho mais para frente aí, Lucas. 1 Samuel 17, versículo 34. Agora um exemplo bom de identidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Sabe o que é engraçado? Porque assim, ó, Davi sabia muito bem quem ele era, mas Saul não sabia e os irmãos dele também não sabiam. E aí ele, que era basicamente um jovem, novinho, franzino, bonito e ruivo, teve que chegar diante do rei Saul, que a Bíblia fala que o homem mais alto de Israel dava nos ombros de Saul. Saul era um rei zarrão, era o rei, bonitão, fortão. Teve que chegar diante desse rei e explicar para o rei quem ele era, quem Davi era. Aí olha o que ele começa a explicar para o rei. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo, eu, Davi, tomo conta das ovelhas do meu pai. Essa hora Davi olhou e falou: poxa, está me deixando convencido agora. Por quê? Porque o trabalho do pastor naquela época, pastorear as ovelhas, era o trabalho mais irrelevante da época. Só quem sobrava fazia isso. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Gente, olha aqui. Não é que ele defendia o rebanho. Que ele via o leão vindo e ele se colocava diante do leão para proteger as ovelhas de Jessé. Ele ia atrás. O cara se colocar na frente de um leão por causa das ovelhas, calma, não estou falando isso de um lugar de pastor, tá? Calma, eu vou ser seu pastor e nada vai te faltar. Mas assim, o cara que se coloca na frente de um leão para proteger as ovelhas, ele já não bate bem da cabeça. Agora, o cara que vai atrás do leão com a ovelha na boca, você já experimenta tirar a ração de um pitbull que já está com ração na boca dele. Você tem coragem de tirar? Não. Tanto é que uma das formas para você estabelecer a autoridade sobre o seu animal é você mexer na ração dele na hora que ele está comendo. Sabia disso? Porque se você deixar, o cachorro ele é o quê? Autoritário. Então ele está com a comida dele ali, vai colocar a mão na comida dele para você ver. Agora, no caso dele, não, ele ia atrás do leão. Ele ia atrás do urso. Você pegou a ovelha do meu pai.
É louco, né, gente? Mas enfim, era Davi, né? Eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego... Gente, quem está falando isso é um homem de mais ou menos... Um homem, é uma criança, um pós-adolescente de 1,5 metro de altura. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles. Pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão. Olha a identidade de Davi. Ele sabia que ele matou o leão, mas ele tinha plena convicção de que não foi o poder dele. Não foi a autoridade dele. Até porque não tinha nem sentido. Mas olha uma criança que tem identidade se defendendo diante de um rei, cara. Para que esse rei pudesse acreditar nele e mandar ele para a guerra. E essa guerra era de um homem contra um homem. Se Davi perdesse para Golias, Israel estava lascado. O trato era esse, 1 por 1. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse: vá e que o Senhor esteja com você. Então esse é um exemplo bom, clássico, de alguém que tinha uma boa identidade. Você vê que ele argumenta aqui a respeito da identidade dele. Ele argumenta a respeito de quem ele é, ele argumenta a respeito do que ele faz, e ele argumenta a respeito de quem Deus é. De quem ele é, do que ele faz e de quem Deus é. Uma identidade bem estabelecida. E aí vocês sabem o desfecho da história. Ele vai lá e ele derrota Golias. E se você pensa assim, eu não acredito que ele matou um leão. Eu acho que era mais difícil matar Golias. Na circunstância, o peso da lança de Golias era 13 quilos. O escudo de Golias, que um homem levava na frente dele, pesava 110 quilos. O escudo de Golias. E Golias tinha quase 3 metros de altura e era de Gate, que era governado por um rei, que tinha 6 dedos no pé, 6 dedos na mão, e a cama dele tinha 4 metros de comprimento. Um homem que era cheio de risco na cara, gente. Babava, fedia, guerreiro. Não é hoje em dia nós não, aqui, versão Xuxa. Era um cara mesmo, um homem de guerra forte. Tanto é que quando ele vê Davi, ele fala assim, vocês estão de brincadeira. Não tem homem em Israel para vocês mandar um moleque, mandar um cachorro para vir para cima de mim com um pedaço de pau. Então olha como uma identidade bem estabelecida tem a possibilidade de você ser revestido de autoridade, e quando você, com a sua identidade, é revestido de autoridade, isso culmina em manifestação de poder. Então assim, mas ele acertou uma pedra na testa de Golias. Gente, podia acontecer qualquer coisa, podia naquele momento, sei lá, ele jogar o pedaço de pau e o pedaço de pau acertar no peito de Golias e Golias infartar. A questão não era como. Como era o de menos. A questão era o porquê. Tinha alguém ali com identidade, revestido de autoridade, e aquele gigante, de algum jeito ou de outro, ele tinha que cair. Quando Moisés chega na frente do Mar Vermelho, o que acontece com o Mar Vermelho? Vocês estão vivos ou vocês estão mortos? Tempo. O que acontece com o Mar Vermelho, gente? Abre. Mas antes do mar abrir, Moisés tem uma crise de identidade. Ele não sabia que ele tinha poder para abrir o mar. Ele viu Deus mandar 280 mil pragas. Ele viu uma cobra, o cajado na mão dele se transformar em cobra e comer a cobra do faraó. Ele viu muitas coisas sobrenaturais e tinha cerca de 5 ou 6 milhões de pessoas atrás dele. E Deus mandou ele para o mar e ele não pensou que Deus ia abrir o mar. A hora que chegou na frente do mar, como ele tinha ainda um probleminha ali de identidade, ele virou para Deus e falou assim, o que eu faço agora? E a resposta de Deus nas Escrituras é meio que assim, põe o cajado no mar. Por quê? Porque ele era Moisés, Deus trabalhou em toda a identidade de Moisés durante 120 anos, nessa época ele tinha 80 anos,
mais ou menos. E aí, naquele momento, ele colocando o cajado ali sobre a água ia se abrir. Por conta de quem era e por conta da autoridade que ele tinha, pela identidade que ele tinha. E aí ele coloca e o mar se abre. E depois se fecha e engole os cavaleiros de Faraó. Deixa eu só fazer um adendo. Esses dias bombou uma pregação de alguém muito famoso, muito relevante, que falou assim: se você desejou, se Deus permitiu você tocar, se Deus permitiu você desejar, se Deus permitiu você cheirar, é porque Deus vai dar para você. Muitas pessoas aqui viram essa pregação, né? Sim ou não? Sim. Então, Moisés é um exemplo que viu, cheirou e não rolou. Por quê? Porque ele errou. Deus virou para ele e falou assim: você não vai entrar na terra prometida, você vai só ver ela, mas você não vai entrar. Porque quando eu mandei você falar com a rocha lá atrás, você estava nervosinho e você desceu a paulada na rocha, eu fiz sair água. Águas amargas, mas saiu. Mas por conta disso você não vai entrar. Então só para a gente também entender que, fuja disso aí, gente, está tudo errado. É pouca Bíblia e muito blá blá blá. Então vamos lá. João 1,19. Agora vamos para a parte final aqui, tentar deixar isso de uma forma prática. Consegui provar para você que identidade faz você receber a autoridade, e se você tem identidade e recebe a autoridade, você pode manifestar poder? Então, beleza. Esse ano a gente está falando bastante sobre poder, né? Deus está nos levando a meditar muito sobre poder, o poder de Deus. João 1,19. Esse foi o testemunho de João, esse João aqui, agora é João Batista. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então quem é você? É Elias? Olha que interessante. Por que as pessoas estão perguntando quem João Batista era? Porque João Batista manifestava poderes. E João Batista veio depois de 400 anos de silêncio. Existe um período na Bíblia, do Velho para o Novo Testamento, chamado, não na Bíblia, mas chamado na teologia, período interbíblico. Muitos apócrifos surgiram nessa época, muita coisa aconteceu. E durante 400 anos, Deus não se manifestou de forma muito evidente e poderosa diante do povo. Por isso que quando João Batista aparece e ele faz sinais e maravilhas, as pessoas começam a bugar. E aí qual que é a pergunta dos sábios judeus da época? A pergunta dos judeus é: quem é você? Eles estão querendo saber a identidade daquele homem, porque eles sabem que manifestação de poder só pode acontecer a partir de uma identidade. E então eles estão perguntando: quem é você para manifestar essas coisas? Então, vamos lá. Quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta, para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? Olha como eles queriam, gente, saber a identidade dele. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Então vamos lá. Primeira frase que eu queria falar para você, e eu queria que essa frase você aplicasse para a sua vida. Eu não gosto de fatiar a nossa vida. A nossa vida ela é uma coisa só. Não existe esse negócio de secular e santo. Ah, então isso é secular e isso é santo. Isso não existe, tá, gente? Não existe. Qualquer hora a gente pode conversar com mais calma sobre isso. Tudo é espiritual. Tudo foi feito a partir do invisível para o visível, tá? Mas a primeira coisa que eu quero que você grave é essa frase, tanto para a sua vida lá fora, vamos falar secular, quanto para a sua vida aqui dentro da igreja sobrenatural. Eu quero que você guarde isso que eu vou falar para você agora. Se você não souber quem você é, as pessoas dirão quem você é. E na maioria das vezes, vai estar errado e você vai acreditar.
Vou falar de novo para você guardar no seu coração, a respeito da sua vida lá fora e a respeito da sua vida dentro da igreja. Se você não souber quem você é, as pessoas dirão quem você é e na maioria das vezes você acreditará. Eu tenho sido confrontado com isso aqui na minha própria vida em terapia, para você ter uma ideia. Isso aqui eu escutei da minha terapeuta pouco tempo atrás, a respeito disso. Essa frase, esse insight. Falando para a minha vida. Se você não souber quem você é, as pessoas vão dizer quem você é. Aí eu falei, pô, eu vou acreditar. Ela falou, vai. E eu queria falar isso para vocês. Se você não souber quem você é, as pessoas vão dizer quem você é e você vai acreditar. E a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo é a voz da terra, que é a voz do Satanás e da carne. A voz de Deus é a voz de Deus. Certo? Então, reflita nisso e pense na importância de cada vez mais você construir a sua identidade de irmão da igreja e a sua identidade profissional também, de filho, de pai, pautado nas Escrituras, para que você possa saber quem você é. Porque, como eu falei, existe um chamado universal para todos os santos. Gente, a gente tem que entender uma coisa, entenda uma coisa aqui. Existem chamados que são específicos. Eu tenho, pela graça de Deus, um chamado específico de pastorear pessoas. Que talvez você não tenha, mas tem um detalhe. A Bíblia fala assim, suportai-vos uns aos outros em amor. Ela mandou o pastor fazer isso? Não, ela mandou todos vocês. E o que é suportar uns aos outros em amor? Nossa, aquele cara é insuportável. Não, suportar é isso aqui, ó. Pode pesar aqui que eu vou te segurar. Nossa, eu não estou conseguindo. Se você tirar a mão, você é essa garrafa aqui, ó, e o seu irmão é essa mão, ele te segura. Se o seu irmão quer a mão tirar, você cai. É isso que a Bíblia está dizendo. Vocês precisam suportar uns aos outros em amor. Então eu pego essa informação e coloco na minha identidade de cristão. Então eu entendo que eu preciso suportar os meus irmãos em amor. Quando eu entendo que eu preciso suportar os meus irmãos em amor, quando algum irmão meu, quando alguém que está próximo a mim, precisa de alguma coisa, eu não fico olhando e falo assim, puxa, que difícil, né? Mas um dia vai melhorar. Ou então, vamos ligar para o Wesley, ou vamos ligar para o fulano, vamos ligar para o ciclano. Se eu entendo, se está começando a fazer parte da minha identidade, que eu tenho de Deus essa graça, esse poder, de suportar o irmão que está do meu lado, eu não preciso pedir para ninguém, eu vou pegar e eu vou suportar o meu irmão. Eu vou sustentá-lo, eu vou orar com ele. Então é o que vocês fizeram aqui. Se vocês pararem para pensar, a gente foi muito ensinado que a igreja tem o pastor, ele é o Capitão América. Por quê? Porque ele está nos Vingadores, mas ele é o cabeça dos Vingadores, entendeu? Isso na cabeça da galera. O pastor é o Capitão América. Aí tem os Vingadores. Então tem tipo assim, o arqueiro. Quem acha aqui que o arqueiro não é lá muita coisa? É legal, mas não é muita coisa, né? Quem concorda? Todo mundo concorda. O arqueiro é legal, mas não é muita coisa. E o Hulk? O Hulk já é legal. Então vamos colocar o arqueiro. Aí, o arqueiro na vida da igreja era o povo da intercessão. Então, nós vamos orar pelas pessoas que estão aqui, mas tem que chamar os Avengers, tem que chamar os Vingadores, tem que chamar a galera da intercessão. Por quê? Porque eles têm mais poder, porque eles vêm 30 minutos antes e ficam lá em cima orando. E isso lhes confere mais poder. Não chega a ser engraçado, gente? Isso não existe. A Nathalie começou aqui falando, sabia que muitas vezes que a gente está aqui, a gente não quer estar aqui? E pode ser que naquele dia, por não ter pessoas que se levantem, alguém tenha que se levantar daqui, mas nem era para ele se levantar, porque ele não estava num bom dia. Aquele dia era para ele ser suportado e não para suportar. Mas como muitas vezes nós não temos essa consciência, então acaba que alguns têm que se sobrecarregar. E quando esses se sobrecarregam, eles não são vingadores. Eles não têm poder sobrenatural igual o Hulk. Não é só deixar nervoso que fica verde. Eles são limitados. E daí naquele dia, o corpo vai padecer, porque aquele irmão está sobrecarregado e ele teve que dar aquilo que literalmente ele não tem. Muitas vezes, Deus vai dar graça e ele vai dar o que ele não tem. Eu vivenciei isso na minha vida muitas vezes. Mas tem momentos onde o corpo vai ser penalizado. Por quê? Porque o próprio corpo não está funcionando. Então o nosso corpo, ele pode sustentar uma coisa ou outra. Você está com a perna direita machucada, vai manquitolar com a esquerda, mas vai chegar uma hora que a esquerda vai acontecer o quê? Vai começar a dar problema.
Então o melhor é que o corpo todo, o melhor é que você vá para um Pilates, trabalhe o seu corpo inteiro. Uma coisa que eu estou aprendendo no Pilates para tratar minha coluna, que eu acho legal, que eu até falei para Paula lá, que dá aula de Pilates para nós. Falei, cara, a gente vem aqui, faz uns exercicinhos que você fala assim, mano, o que vai mudar isso aí? Então vai, põe a perna para trás, segura 10. Só que como que isso aí vai tirar a dor da minha coluna? Mas faz tempo que eu não tenho dor na coluna. Por quê? Porque o corpo está trabalhando por um lugar que estava machucado. Agora, quando eu fico aplicando o remédio vai direto na dor. Alivia a dor, mas depois de um tempo ela volta, porque aquilo não foi tratado. Então, gente, a gente precisa se desenvolver mais na identidade de cristão. Se alguém fala assim, você tem cargo na igreja? A partir de hoje você vai falar assim, tenho. Qual que é o seu cargo? Eu sou cristão. Ah, então você não faz nada. Então é você que não sabe quem você é. Porque eu faço. Se tiver demônio eu expulso. Se tiver enfermo eu oro e ele é curado. Se tiver alguém que está precisando de alguma coisa eu vou orar e ele vai ser curado. E se eu estiver precisando, eu só cutuco quem está do meu lado. E ele tem a mesma autoridade que eu e a mesma autoridade que aquele cara que está lá na frente para orar por mim e para as coisas acontecerem. Porque eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é. Ou Jesus morreu pela metade por você. Ou você pegou só o dedão de Jesus. O resto do corpo ficou para mim. Não. O corpo dele inteiro foi partido por você. Então você tem poder e você tem autoridade. Mas se você não acreditar, se você não se desenvolver em Deus para começar a entender mais e viver mais, aí as coisas não vão acontecer. Um exemplo, eu gosto às vezes de usar exemplos nossos aqui, não é para aumentar o ego de ninguém, né? Mas porque às vezes fica mais fácil a gente entender. O Israelzão aqui, nosso querido Wolverine. O Israel, um tempo atrás, foi usado numa oração, assim, do nada, nem lembro sobre quem era, se era sobre mim, se era sobre alguma outra pessoa, onde ele foi orar e essa pessoa foi curada. Aí ele foi orar por outra pessoa, essa pessoa foi curada. Ele orou por umas 4, 5 pessoas, né? Que houve uma cura iminente, mesmo. Aí, a gente estava conversando um dia, eu também falei isso aí para ele, e ele está já colocando a barba de molho para tentar. É engraçado que olha como as coisas funcionam desse jeito que eu estou falando. Você falou o que para mim um tempo atrás? Eu estou até dando uma estudada, tentando entender melhor. Tentando entender o quê? Tentando entender a identidade de alguém que aparentemente Deus te deu um dom, que é o dom de curar pessoas. E você precisa entender e se desenvolver nisso. Porque se você não tiver a identidade disso, você não vai conseguir manifestar autoridade e não vai ter poder. Então, é o mesmo exemplo. Só que a diferença é que você não precisa receber um dom de cura para ser isso. Você não precisa receber um dom pastoral para receber isso. Você, por ser cristão, já tem muita coisa que você pode fazer, que você precisa fazer e que só depende de você para todo o corpo funcionar. Amém, gente? A premissa da igreja é um trabalho corporativo. Não é um trabalho individual. Jesus chamou 12, 70, depois ficou 12. Esses 12 multiplicaram pães. Esses 12 expulsaram demônios. Porque o pai daquele menino vai falar para Jesus, está lá endemoniado e os seus discípulos não puderam expulsar. Por quê? Porque eles expulsavam outros. Mas aquele, Jesus virou e falou o quê? É por causa da fé de vocês que precisa ser mais desenvolvida. Por quê? Para vocês acreditarem em quem vocês são. Para vocês entenderem quem vocês são. Para que a identidade de vocês ganhe robustez. É só isso. Essa foi a resposta de Jesus. Certo? Vamos lá. Olha que interessante. Marcos 3... Não, perdão, Lucas. Vai para João 1,42. Evangelho de João 1,42. E o levou a Jesus. Levaram Pedro para Jesus. Jesus olhou para ele e disse, primeira vez que Jesus está vendo Pedro, que na verdade não chamava Pedro, né? E o levou a Jesus, Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido do aramaico é Pedro. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez com Pedro? Ele mudou o nome de Pedro.
que Deus, Jesus também, era ele que estava ali, né, nos Carvalhais de Man e das outras vezes que desceu. Mas o que Deus fez com Abraão? Como que chamava Abraão antes? Abrão. Abraão significa pai de multidões. Abrão, não. Então a primeira coisa que Deus faz é mudar o nome. Ele não está mudando o nome porque ele tem uma síndrome do antigo Adão e os nomes dos animais estão errados, o nome das pessoas está errado. E agora ele tem que vir e mudar porque ele é Jesus. Ele está mudando o nome porque ele queria que a pessoa mudasse aqui, ó. Você se chamava Simão, mas agora você vai chamar Pedro. E Pedro é pedra. Cortou a orelha de Malco, pulou pelado na água atrás de Jesus. Doidão. Esse era Pedro, uma pedra. E lá no final, Jesus vai fazer um trocadilho com o nome dele e vai falar o quê? Eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus está fazendo um trocadilho de palavras, porque Pedro é da palavra Petros, que significa pedra. Edificarei a minha igreja. Então, olha, a primeira coisa que Jesus faz, gente, é mudar o nome da pessoa. Por quê? Porque o nome carrega a identidade. Hoje em dia eu não sei mais se é tanto assim. Alguns casos. Porque a minha esposa chama Sara, e Sara significa princesa. E os alunos dela, do ano passado, toda vez falavam isso para ela. Porque um dia ela falou, Sara significa princesa. Mas antigamente, por exemplo, quando Israel estava sendo sitiado pelos babilônicos, e estava nascendo o netinho de Eli lá, aí a mulher estava parindo, e ela falou assim, vai chamar Icabô, porque foi levada a glória de Israel. Então o moleque, a vida inteira era chamado de foi levado à glória de Israel. Por quê? Porque no nome carregava a identidade de uma representação. Então por isso que Jesus mudou o nome. Por isso que Deus mudou o nome de Abraão, para que Abraão pudesse alcançar a promessa. Então imagina, ele não tinha filho. E a mulher dele começou a chamar ele de pai de multidões. Pai de multidões, vem jantar. Pai de multidões, está pronta. Pai de multidões, pai de multidões. Ah, então isso quer dizer que a repetição fez acontecer? Não, eu estou querendo dizer que precisava acontecer na cabeça de Abraão e precisava acontecer na cabeça de Sara, porque quando Deus falou que Abraão seria um pai de multidões, Sara riu. Sarai, na época, riu. E é isso que precisa acontecer com a gente, gente. E eu vou parar por aqui, senão nós vamos muito longe. Só vou citar mais uma coisa aqui e vou parar. Mas precisa acontecer isso, a gente precisa mudar a forma como a gente se enxerga no corpo de Cristo. A gente precisa mudar a forma como nós nos enxergamos como igreja. Você precisa mudar a forma como você enxerga essa cadeira que você está sentado aí. Essa cadeira que você está sentado é uma cadeira de um vingador. E você tem poderes sobrenaturais pela identidade que você tem. Essa cadeira é uma cadeira de autoridade. A gente nem tem cadeira aqui, né? Mas antes a igreja tinha a mania de fazer o seguinte, até hoje tem igreja assim, as cadeiras da galera que senta aqui em cima são cadeiras de vampiro, aquelas cadeiras alcochoadas com madeira lá em cima, assim, e o do pastor normalmente é um trono salomânico, assim. E a cadeira da galera é plástico. Por quê? Por trás disso está uma ideia errada de distinção. Pega a igreja católica, pega a cadeira do padre, não dá vontade nem de encostar, ela é de mármore. Ela é linda, você não tem o direito de sentar ali. Tudo isso gerando uma ideia de suma santidade e miseráveis pecadores. Quem tem poder e autoridade e quem não tem que fazer nada. Quem vem para assistir e dar dinheiro e quem tem que tocar o show. E isso não é igreja. Aí a gente fala, poxa, a igreja não cura mais como curava antes. Lógico, não tem identidade. Poxa, não acontece mais tanta coisa sobrenatural, a gente não vê mais tanto dom sendo derramado. Lógico, não tem identidade. Começa a igreja a ter identidade, para ver se o Espírito não reveste de autoridade e se o poder não acontece. Então, pode começar com a gente? É pouca coisa, gente. É só começar a mudar a sua cosmovisão. É só começar a olhar para a cadeira de um jeito diferente. Pediu para orar? Eu sei, tem irmãos mais novos e tudo mais. Mas assim, vai começando a se soltar, cara. Mas você imaginava que você ia ser usado alguma vez para curar alguém? Quanto tempo que você frequenta uma igreja evangélica? Mais de 30 anos. Você não sabe quando vai acontecer. Você não sabe como vai acontecer. Você não sabe de que forma vai acontecer. Mas a gente precisa crer. E muitas vezes pode ser que Deus não te deu um dom assim. Mas Ele já te deu 200 dons. Você é salvo. Você é remido. Você é alguém no meio do corpo. Não há letargia no corpo. Não há
o meu rim não está assim, ó. Não, meu rim está filtrando meu sangue. Meu pulmão está bombeando oxigênio para eu poder falar para vocês. Meu cérebro está produzindo, olha que máquina que é. E o apóstolo Paulo fala, o corpo... A igreja é uma máquina também. É um corpo. Amém, gente? E aí a última coisa que eu vou falar. João 15:15. Um texto muito conhecido. João 15:15. Já não os chamo servos. Olha aqui, ó, presta atenção. Estamos terminando já. Pode ficar tranquilo que eu estou de olho no relógio. Está tudo bem, vai dar para você assistir o Fantástico. Jesus está falando assim para os seus discípulos. Já não os chamo servos. Mano, tem gente que me chama de pastor. Tem gente que me chama de mano. Tem gente que me chama de Wesley. Tem gente que me chama de amor. E tem gente que me chama de papai. Todos eu atendo do mesmo jeito. Você não vai receber pessoas diferentes pela forma como você me chama. Mas por que Jesus estava falando, não vou chamar mais vocês de servos? Ele vai explicar aqui na frente, por conta de identidade. Já não os chamo mais servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Vocês eram servos. Vocês não sabiam o que o seu senhor fazia. Mas agora eu não vou mais chamar vocês de servos. Até agora, vocês foram servos do Deus Altíssimo. Daqui para frente vai mudar. Já não os chamo mais servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Eu estou mudando a identidade. Vocês eram servos. Acesso limitado, conhecimento a respeito do dono do serviçal limitado, tudo limitado. Mas agora eu não vou mais chamar vocês. Ele não estava falando só da forma como ele ia chamar. Até porque ele não começou a chamar os caras assim, amiguinho, amiguinho, amiguinho. Ele está falando de identidade. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Porque tudo que ouvi de meu pai... Por que eu estou chamando vocês de amigos? Porque tudo que eu ouvi de meu pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que vocês pedirem em meu nome. Agora não é mais servos, e sim amigos. E aí o que eu queria que você observasse aí é o seguinte, quando mudou a identidade, mudou também o acesso. Sim ou não? Sim. Porque, enquanto servos, eles não conheciam o que estava no coração do Pai, eles nem conheciam o Pai, nem sabiam que era Pai, até Jesus vir chamando de Pai, e ensinando a orar, Pai Nosso. Até então, era aquele homem poderoso, ancião de dias, que Ezequiel viu, que Isaías viu, e que quando tentou fazer contato, parecia que tinha pegado o Sinai e virado um vulcão. Aí Jesus muda a identidade. Jesus fala, eu não vou chamar mais vocês de servos, eu vou chamar vocês de amigos. Porque o amigo sabe. E porque tudo, olha isso, gente. Quando Jesus fala tudo, não é hipérbole, não é exagero de linguagem. Tipo você falar, eu gosto de todo mundo, você não gosta de todo mundo. Quando Jesus fala tudo, é tudo. Existe algo oculto em Deus que Jesus não possa revelar? Na verdade, Deus ama se revelar, gente. O duro é achar quem suporte a revelação. O duro é achar nós aqui desejosos e nos tornando o tipo de pessoas que suportam a revelação dele. Mas ele está dizendo, eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. E aí mudou a identidade, mudou o acesso. Agora eu sou amigo. Irmão, você é amigo de Deus agora. Você é amigo. Os meus amigos, quando eles vão em casa, eles não pedem para usar o banheiro. Só pede para usar o banheiro em casa quem não tem intimidade comigo. Agora, quem tem intimidade, usa o meu banheiro, aí a intimidade é um problema muitas vezes. Mas Jesus está nos chamando para essa intimidade. Amém, gente? Mudou a identidade e o acesso, habilitou a autoridade. Olha só, quando mudou a identidade de servos para amigos, e mudou o acesso, puderam ter contato com Deus, aí a autoridade foi habilitada. Jesus fala assim, eu escolhi vocês para irem e darem fruto.
E identidade mais autoridade é igual a poder. Aí no final Jesus fala assim: a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Vocês deixaram de ser servos e se tornaram amigos. Eu mexi na identidade de vocês. Como amigos, vocês sabem o que eu e meu pai gostam. Vocês sabem o que a gente quer. E agora, sendo amigos, vocês têm autoridade para ir e dar fruto. E dando fruto, vocês podem pedir o que vocês quiserem e vai acontecer o sobrenatural. Mas qual foi a primeira chave de toda essa sequência de transformações? A identidade. Eu não chamo mais servo, eu chamo vocês de amigos. Então é isso. Igreja, você precisa começar a acreditar de verdade em quem você é. Então, você é filho de Deus, você é lavado e remido pelo sangue de Jesus, você foi alcançado pelo Senhor, você faz parte de uma comunidade de fé. Eu citei uma coisa aqui, que é suportai-vos uns aos outros em amor, mas a Bíblia fala assim: segui aos santos nas suas necessidades, né? Servi aos santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Tudo coisas que são manifestadas através do poder de Deus. Estes sinais seguirão aos que crerem, aos que têm ministério, aos que falam bonito, aos que são eleitos de uma forma diferente. Não, aos que crerem. Se você crê, você tem que crer em alguma coisa. Então você tem que conhecer a identidade de quem você é. Creu em quem você é. Nele, você é revestido de autoridade. E aí você expulsa demônio. Aí você cura o enfermo. Aí você ora pelo seu irmão e ele é consolado. Mas tem que mudar aqui, ó. Amém? Então, de forma prática, resumindo tudo que a gente conversou aqui hoje, eu queria pedir para você começar a pensar dessa forma.